primeiro assunto de hoje são as eleições do Conselho Regional e Federal de Administração. Nós estamos com o Robert Barbosa por videochamada ao vivo. Ele conversa com a gente. Robert é o atual presidente do Conselho de Administração, Conselho Regional, com sede em Teresina. E ele fala com a gente a partir de agora, porque no dia 22 essas eleições acontecerão. Robert, qual é a expectativa e quais são as principais pautas que estão sendo discutidas neste momento pelos representantes, por aqueles que colocaram seus nomes à disposição do Conselho Regional e Administração Regional e o Conselho Federal de Administração? Você, inclusive, se colocou à disposição para um desafio ainda maior. E vamos falar então sobre esses pontos. Robert, seja bem-vindo aqui no canal ITT Play. Bom dia a todos os telespectadores, todos os amigos que acompanham o ITT Net. No dia 22 de novembro, ocorrerão, de fato, as eleições no Conselho Regional de Administração e também no Conselho Federal. O Conselho Regional de Administração, ele tem eleições a cada 2 anos. Ocorreram eleição em 2020, onde foram eleitos 1/3 dos conselheiros regionais, sendo efetivo e suplente, e agora em 2022 serão eleitos os 2/3 dos conselheiros regionais efetivos e suplentes, que são na quantidade de 6 conselheiros regionais efetivos e 6 suplentes. São administradores, adimplentes, que inclusive votaram na eleição passada, por isso eles passam a ter direito a ser votados nessa eleição, né? Além dessas vagas do Conselho Regional de Administração, nós temos também, por cada estado, uma vaga de conselheiro federal, tanto efetivo quanto suplente, que é para nos representar em Brasília, juntamente com os conselheiros federais de cada um dos estados, cada um dos 27 regionais, né, incluindo aí o DF, né, o Distrito Federal, e mais os 26 estados. Então, essa é a dinâmica que iremos vivenciar no dia 22 de novembro. É uma eleição online, como já vem sendo praticada pelo Conselho Regional de Administração, através do nosso site, que é o votaadministrador.org.br. Lá você acessa, o administrador que está apto a votar, ele acessa e ele já vota de imediato para o Conselho Regional e em seguida para o Conselho Federal e conclui o seu voto, a sua participação democrática nesse sistema, na renovação dos conselheiros regionais e federais. Robert, aí uma dúvida aqui em relação a essa dinâmica de votação. No seu caso, você colocou o seu nome à disposição para concorrer a uma vaga para o Conselho Federal da entidade, não é isso? Exatamente. O que ocorre? Eu estou concluindo os 4 anos de gestão, os 4 anos de mandato como conselheiro regional, né? E concluindo também na função de presidente do conselho. Nesses 4 anos de gestão, nós avançamos muito, principalmente no que diz respeito à valorização do profissional da administração. Nós fizemos, Francisco, algo inédito. Nós movimentamos a lei estadual do piso salarial. Nós estamos a um único passo agora para conquistar o piso salarial para os técnicos em administração, os tecnólogos e os bacharéis em administração do estado do Piauí. Quer dizer, a regulamentação da profissão existe há 57 anos, né? Quer dizer, a profissão foi criada há 57 anos e é reconhecida e regulamentada através da nossa lei 4769, mas nunca, em todo o sistema CFA, CRA, nunca houve um movimento para definir o piso salarial. E aí nós resolvemos pleitear em março de 2019 essa conquista e já conseguimos em primeira aprovação na Assembleia. A semana passada conseguimos aprovação através da CCJ também na Assembleia Legislativa e também pela Comissão de Administração. Então agora só está faltando uma única votação, que é no plenário, no plenário da Assembleia, para depois, em seguida, ser sancionada para a governadora sancionar. Então, a partir dessa aprovação, nós iremos ter o nosso piso salarial, como eu falei, o técnico, tecnólogo e bacharel em administração. E por
por essa conquista que foi movimentada através das minhas articulações, das articulações da nossa gestão, eu resolvi pleitear uma função no Conselho Federal. Por quê? Porque agora eu estou com a movimentação agora no Senado para a nossa Lei Nacional do Administrador, que não só estabelece o piso salarial, só que agora sendo um piso salarial nacional, mas também visando também ampliação do mercado de trabalho para o profissional de administração e criação também da Caixa de Assistência aos profissionais de administração, que é uma espécie de uma proteção para os profissionais de administração. De repente, por exemplo, para a gente ter futuramente uma colônia de férias lá em Luiz Correia para facilitar o turismo lá dos nossos profissionais de administração. Ô Robert, nesse caso, votam apenas os membros do Conselho, aqueles que estão aptos a votar em nível local de Piauí? Eu me refiro exatamente a essa vaga que você concorre ao Conselho Federal. São os eleitores, digamos assim, do Piauí ou de outras partes do Brasil também que podem votar no seu nome? Somente os eleitores, os administradores, técnicos e tecnólogos aqui do Piauí. Okay. Então, o nosso colégio eleitoral é correspondente ao Piauí, porque eu vou representar o Piauí em Brasília, né, lá no Conselho Federal de Administração. Assim como também os membros do nosso time do Conselho Regional de Administração, quer dizer, das vagas de conselheiros regionais, também só votam também o colégio eleitoral daqui do Piauí. Presidente, você destacou aí alguns temas, algumas pautas que foram predominantes no seu mandato, nesse último mandato que está se encerrando, mas que outras pautas você considera importante? Quais são outros caminhos que a próxima gestão deve apostar no sentido de trazer, evidentemente, mais desenvolvimento para o desenvolvimento e avanços, na verdade, para os membros do Conselho Regional de Administração aqui do estado do Piauí? Bom, Francisco, eu vou precisar contar um pouquinho da história do Conselho. Fique à vontade, o Conselho a gente garante esse tempo para o senhor. Tá ótimo. O Conselho hoje, ele existe aqui no CRA, o CRA Piauí, ele existe há 19 anos, né? Então, quando nós assumimos, estava no 16º ano, inclusive, eu lembro que bem no início da gestão, nós fomos entrevistados por você, eu acredito que em março do ano passado, de 2019, mais ou menos, bem no início do mandato. Exatamente. E lá existia toda a expectativa do sucesso da gestão. A gente não tinha certeza de que teríamos êxito. Mas um dos pontos que nós resolvemos trabalhar, Francisco, foi fazer o que ninguém nunca fez, sabe? E, de fato, nós trabalhamos com essa linha de ação e tivemos muito êxito. E para essa linha de atuação, eu vou citar alguns exemplos. O primeiro deles é esse, da lei do piso salarial. Você imagina, o que ocorria antes quando não se tinha o piso salarial? Ocorria de um determinado empregador, de um determinado empreendedor contratar um administrador formado, com toda a qualificação, com toda a experiência, e ele, de repente, ele fazia a proposta para aquele profissional da administração em contratá-lo por R$ 1.500, R$ 1.800, R$ 2.000, R$ 1.200, o salário mínimo, enfim. E o administrador, por situações, inclusive de desemprego, por essa condição, ele acabava aceitando. A partir dessa lei, o piso salarial do profissional de administração, que nós conseguimos estabelecer, juntamente à Assembleia, vai se tornar agora o valor de R$ 3.500, é o valor mensal para o tecnólogo e o bacharel em administração, e R$ 1.750 para o técnico de administração. Quer dizer, nós estabelecemos um piso salarial de uma forma que foi bastante estudada, foi bastante analisada. Nós temos colegas que têm valores bem superiores, como, por exemplo, eu tenho colegas que administram clínicas com remuneração de 15 mil, 17 mil, 20 mil reais mensal. Agora, não adiantava a gente lutar por um piso salarial que não fosse compatível com o mercado. A nossa proposta, a proposta do Conselho, foi o piso salarial de R$ 4.500 e para o técnico R$ 2.500. E diante das articulações, das negociações e das conversas com os próprios deputados e empresários, chegamos a esse valor de R$ 3.500 para o superior e o tecnólogo e R$ 1.750.
Então, é melhor ter uma remuneração compatível com o mercado, ou então, ao invés de ter algo que não seria praticado e gerasse até, ampliasse o número de desempregados dos profissionais de administração. Então, foi muito bem pensado. Assim como também, quando nós iniciamos a nossa gestão, a gente ouvia muito falar, Francisco, de que o CRA Piauí era de Teresina. E isso incomodava muito a gente, ouvir isso. Quer dizer, percebemos que a estrutura física do Conselho estava resumida basicamente em Teresina, existia 2 subseções em Parnaíba e Picos, que não tinham tanta evidência, tanto é que essa era a percepção da categoria, que o CRA Piauí só funcionava em Teresina, assim como todos os eventos do Conselho, que eram 3 anuais, eram praticados também aqui em Teresina. O que nós fizemos? Descentralizamos as instalações do Conselho, assim como descentralizamos as ações do Conselho. Começamos a abrir e inaugurar o CRA Piauí em todo o estado do Piauí. Para você ter ideia, em 16 anos antes da nossa gestão, foram apenas 4 placas de inaugurações. Nesses 3 anos e meio, nós já temos 8 placas de inaugurações, com salas do administradores, com subseções de administradores, de norte a sul do estado. Hoje nós temos em Parnaíba, temos em Campo Maior, temos em Picos, temos Floriano, São Romão Nonato, São João, e estamos abrindo agora, essa semana, estamos inaugurando em Piripiri. Além disso, inauguramos o nosso plenário, inauguramos também a sala do administrador aqui no Rio Cuti Shopping, e inauguramos também a nossa biblioteca aos profissionais de administração, estudantes e professores de administração do estado do Piauí. Então, isso foi um avanço. O CRA Piauí passou a estar, de fato, em todo o estado. Uma outra linha que nós trabalhamos, quer dizer, além das inaugurações, das subseções e sala do administrador, além do piso salarial, foi também buscar mercado para os profissionais de administração. E daí, desde o início da gestão, nós ampliamos, nós reforçamos e fortalecemos a fiscalização do Conselho. Até porque todo Conselho de classe, seja OAB, seja CRC, seja Corém, seja CRM, todos eles existem para quê? Com 2 únicas finalidades: registro e fiscalização dos profissionais de cada categoria. Então, ampliamos as ações de fiscalização e registro e ampliamos também as articulações e argumentações junto à iniciativa privada e junto aos órgãos públicos. Para você ter ideia, nesses 3 anos e meio, principalmente de 2021 para cá, porque foi quando de fato nós começamos a ter um resultado muito grande, um resultado de 60, 80 contratações, nós conseguimos nesses 3 anos e meio 350 novas contratações de administradores, quer dizer, há uma média de R$ 3.186 a remuneração. Você imagina, 350 profissionais de administração trabalhando e recebendo, sendo reconhecido mensalmente a R$ 3.186, isso é uma folha de pagamento de mais ou menos R$ 1.050.000 por mês. Quer dizer, isso em 4 anos de gestão, isso dá aproximadamente 50 milhões, pouco mais de 50 milhões a movimentação. Isso é dar dignidade à categoria. Isso é proporcionar mercado de trabalho para os profissionais de administração e com a remuneração atrativa, quase igual à nossa que nós estamos conquistando através do piso salarial. E através desse piso salarial, assim que for sancionado, o próprio governo do estado já se encontra com dotação orçamentária para já atualizar os R$ 3.186 para R$ 3.500. Então, nós fomos trabalhar exatamente com algo que nunca tinha sido observado, além de manter os eventos, por exemplo, aqui na capital, que era o ENAP, que é o Encontro de Profissionais de Administração do Piauí, o EPROCAD, que é o Encontro de Professores e Coordenadores de Administração do Piauí, e o FOGESP, que era o Fórum de Gestão Pública do Estado do Piauí. Além disso, além desses 3 eventos que já eram praticados aqui em Teresina, nós criamos e ampliamos
o SEMAD, que é o Seminário de Administração, onde escolhemos 10 polos do estado do Piauí para levar o conhecimento aos profissionais. Quer dizer, muitos desses profissionais não tinham dinheiro, não tinham recurso para vir aqui a Teresina, para esses eventos. Ou então ele tinha condição financeira, mas ele não tinha como se ausentar do negócio dele, ou porque ele era funcionário, ou porque o negócio dele era pequeno porte, ele não podia se ausentar. Então, para facilitar, nós criamos os seminários de administração e começamos a praticar em Parnaíba, em Periperi, em Campo Maior, em Picos, em Floriano, em São Nonato, em Uruçuí, em Bom Jesus, aliás, em São João, e agora estamos levando para Bom Jesus e Corrente, né? Quer dizer, são 10 polos que passam a ser assistidos, além de Teresina como capital. Nós estamos conversando aqui no canal ITT Play, do grupo ITTNet, nesse exato momento, com Robert Barbosa, que é o atual presidente ainda do Conselho Regional de Administração do Piauí. Estamos tratando sobre os assuntos que estão diretamente ligados ao pleito eleitoral do próximo dia 22. Você falou que essa eleição ela acontece por meio eletrônico, a pessoa vota pela internet. Qual é esse mecanismo? Ele já vem sendo utilizado nas últimas eleições do Conselho. Fala um pouquinho para a gente dessa dinâmica do processo de votação, Robert. Isso. O sistema CFA-CRA desenvolveu a plataforma, né, através de um site votaadministrador.org.br, onde os administradores que estão aptos, que são os administradores adimplentes, eles podem acessar lá a partir de 0 hora do dia 22 de novembro até as 22 horas, quer dizer, até 10 horas da noite. O sistema está aberto para o nosso colégio eleitoral, para os nossos administradores, técnicos e tecnólogos votarem. Antes disso, eles recebem uma senha no e-mail e na caixa de mensagem dele, através dos torpedos, né? Ele recebe uma senha provisória, que essa senha, ele deve acessar esse voto administrador e trocar essa senha. É uma senha provisória que só ele vai ter acesso, e aí ele troca. Ele tem até o dia 21 de novembro para alterar essa senha. Então, no dia 22, se ele for votar sem alterar essa senha, o sistema não vai reconhecer a senha provisória dele. Então, ele tem até o dia 21 para verificar na caixa de e-mail, no spam, ou mesmo na caixa de mensagem dele, no telefone dele, né? No SMS, né? Eu sempre aconselho a ele fazer o seguinte: ele acessa a caixa de e-mail, né, a caixa de entrada dos e-mails dele, e ele digita o assunto senha e bota para filtrar. Se por acaso ele não encontrar nenhum e-mail do CFA, porque esse e-mail é emitido pelo CFA, se ele não encontrar, ele vai lá no spam. No spam ele faz a mesma coisa, ele coloca lá título, assunto, senha e digita. Se ele não encontrar lá também, aí ele vai lá na caixa de mensagem dele do telefone, né, nos torpedos, aí ele digita a opção senha. A minha, por exemplo, eu recebi tanto no spam quanto também na caixa de SMS do telefone. Então, a grande maioria está recebendo na caixa de entrada, mas é importante estar conferindo esses 3 canais, que num dos 3 a senha vai estar aí. Se por acaso não tiver nenhuma dessas 3, aí no voto administrador tem as orientações para ele solicitar novamente a senha provisória, e aí ele tem até o dia 21 para poder receber, porque no dia 22 o sistema só vai estar aberto com a senha definitiva. Uma senha que ele criou naquele momento. Pode ser até a mesma provisória, como ele pode criar qualquer outra senha, botar os números do CPF, data de nascimento, enfim, ele vai ficar à vontade para escolher. Robert, e quantos eleitores, quantas pessoas estão aptas a participarem dessa votação, estão adimplentes e, portanto, em condições de ir ao sistema eletrônico e fazer essa votação? Nós temos hoje mais ou menos 1.100 administradores, né, ou profissionais de administração aptos a votar. Sendo eletrônico, o sistema ele também dá de maneira rápida o resultado, não é isso? Ele informa em quanto tempo? Dá. É exatamente isso. É engraçado. Às 10h15 da noite, mais ou menos 15 minutos depois, o CFA passa a transmitir através do canal, né, do YouTube, ele passa a transmitir o resultado da apuração, de estado a estado. Como nós temos a eleição tanto do federal quanto do regional aqui no Piauí,
e alguns outros estados, porque tem estados que só está tendo regional, né? Então, no Piauí, nós temos tanto o federal quanto o regional, e obedece, inclusive, a ordem alfabética. Nós somos um dos últimos a ser anunciado, então deve ser por volta de 10h30, 10h40 da noite, a gente já deve estar sabendo do resultado aqui. Que lá é anunciado tanto os votantes de uma determinada chapa quanto da outra, como também os votos total e além dos nulos e brancos. Robert, você de certa forma já respondeu a uma dúvida que eu tinha em relação ao campo de atuação profissional, mas se puder eu gostaria que você falasse um pouco mais. Ele está além, você citou alguns exemplos na esfera privada, na rede privada de estabelecimentos do Piauí, mas a participação do administrador também ela é muito efetiva, muito presente na esfera pública, né? E aí eu gostaria que você falasse sobre essa questão de mercado, de avanços de mercado, de oportunidades que o profissional, ao se formar, ao se filiar, enfim, ao fazer o cadastro no Conselho, ele tem, pelo menos em se tratando aqui de estado do Piauí. Bom, nós temos assim, na nossa lei, na Lei 4769, nós temos algumas atribuições do profissional da administração que é obrigatório ter esse profissional. Por exemplo, eu atuo com gestão de pessoas, eu atuo com consultoria empresarial, com treinamentos, com locação de mão de obra, com terceirização de mão de obra. Todas essas atividades é obrigatório ter o administrador como responsável técnico. Então, é mercado garantido. O próprio profissional da administração, ele pode, inclusive, buscar essas empresas do ramo, desse tipo de ramo de atividade, como também logística, marketing, tem uma série de outras atribuições que é obrigatório ter um profissional de administração. A empresa tem que ter o responsável técnico, que é um profissional de administração. Então, esse é mercado garantido. Além disso, nós somos um profissional que atuamos também de forma essencial para as empresas. Por exemplo, no processo desse de pandemia, muitas das empresas tiveram que se reinventar, muitas dessas empresas tiveram que se recriar, tiveram que lançar a mão da sua história para abrir uma nova história ou construir uma história a partir da pós-pandemia, né? E para isso, muitos dos empreendedores não tinham sequer noção de como adaptar a sua empresa, como transformar o seu negócio. Como é que eu tenho minha área comercial e naquele período, por exemplo, de pandemia, eu não podia estar em contato diretamente com o meu cliente. Como é que eu vou vender para o meu cliente? Então, nós temos essa habilidade de adaptar, de fazer adaptações e adequações às empresas para ela conseguir conquistar novos mercados ou mesmo se adaptar a essa nova realidade, como foi através das consultorias empresariais. Além disso, nós estamos trabalhando a ampliação do mercado de trabalho para os profissionais de administração. Olha só, Francisco, para você perceber isso, nós vamos ser obrigados, inclusive, a comparar com outra categoria, por exemplo, o profissional de contabilidade. Hoje, o profissional de contabilidade, toda empresa, todo CNPJ, tem que ter a contabilidade assinada por um contador ou também por um técnico de contabilidade. Já um profissional de administração, uma empresa, não tem a obrigação de ter um profissional de administração em cada CNPJ, em cada empresa. Agora você imagina, nós temos 17 milhões de empresas no país. Dessas 17 milhões, são pelo menos 5 a 6 milhões são micro e pequenas empresas. Quer dizer, 17 milhões de empresas e nós temos quase 500 mil de profissionais de administração ativos e registrados nos nossos conselhos regionais de administração de todo o estado, de todo o Brasil. Já o profissional de contabilidade, que é obrigatório ter, toda empresa tem que ter o balanço, tem que ter todos os documentos de movimentação contábil assinada por um contador, tem esses mesmos 500 mil, um pouquinho mais de 500 mil, né? Então, por isso é que nós estamos trabalhando a Lei Nacional do Administrador, para poder ampliar, quer dizer, sem ter essa obrigação de ter em toda a empresa um profissional de administração, nós já somos 500 mil, então a ideia é exatamente o quê? Ter o profissional de administração de forma mais atuante, por exemplo, na gestão pública e na gestão privada. Hoje, um hospital ele não tem a obrigatoriedade de ter um administrador, porém, eles contratam o administrador hospitalar, muitas das vezes com outras formações, em medicina, em enfermagem, em contabilidade, em economia, quer dizer,
São formações que não houve o estudo adequado, não houve a formação adequada para essa função. Então, através da Lei Nacional do Administrador, a gente vai pleitear, inclusive, ter a obrigatoriedade de atuar tanto em clínicas, hospitais e laboratórios, como administrador hospitalar, assim como também oportunidades como, por exemplo, do profissional de administração ser inserido em toda a Secretaria Municipal de Finanças, a Secretaria Municipal de Administração, porque não se justifica eu vou ter uma Secretaria Municipal de Administração e contratar um biólogo, contratar um contador, contratar um advogado. Todas essas são atribuições do profissional de administração, que a nossa lei, ela não obriga que seja um profissional, mas a partir da nossa lei, essa lei que a gente está pleiteando em Brasília, aí sim nós vamos ter a obrigatoriedade e a gente quer dar um salto, passar. Se nós já temos o mercado garantido para pelo menos 500 mil de profissionais de administração, a gente quer conseguir alcançar agora pelo menos 1 milhão de profissionais de administração, dobrar o mercado de trabalho para os profissionais de administração. Esclarecedora a sua fala, Robert Barbosa. Muito obrigado pelas informações relacionadas aos administradores de maneira geral, àqueles que estão principalmente de olho nesse processo eleitoral do próximo dia 22 de novembro. Obrigado pela sua entrevista. Ótimo, muito obrigado. Que o processo eleitoral do dia 22 de novembro transcorra com na maior democracia, que tenhamos êxito e que as gestões futuras, tanto no Conselho Regional de Administração aqui no Piauí, como também no Conselho Federal, seja bastante atuante, garantindo mais mercado, aproximando cada vez mais do profissional de administração, assim como também nos futuros profissionais, através dos alunos de técnico e tecnólogo e bacharel em administração, porque serão o nosso futuro, o futuro da nossa profissão, tá bom? Meu muito obrigado e bom dia a todos. Ok, eu acabo de conversar com o Robert Barbosa.